aí, pessoal? Tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá! Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre as criptomoedas que estão se tornando quase que essenciais na Venezuela devido justamente à economia quebrada do país, né? Vocês sabem É, as economias lá tá meio ruim. Eu fico imaginando, e antes das criptomoedas, como é que esse povo fazia? que a Venezuela está numa crise há muito tempo, né? Desde que Hugo Chávez tomou o poder por lá, né? Quer dizer, no primeiro momento não, né? No primeiro momento, quando ele tomou o poder, a coisa ia muito bem, porque o que acontece, né? Essa fórmula socialista que o Lula quer adotar aqui também, no primeiro momento ela ajuda a sociedade, as pessoas ganham dinheiro, né? Ficam melhores no primeiro momento. Só que ela mina os direitos da sociedade a longo prazo, mina a capacidade econômica da sociedade a longo prazo. E aí depois, quando vem a conta da coisa, quando vem a destruição completa, E a conta sempre chega. Sempre chega. aí fica nessa situação, né? A Venezuela já está indo no rumo de Cuba. A principal forma de sustento das famílias que tem lá na Venezuela é parentes que estão no exterior mandando dinheiro para as famílias da Venezuela. É a mesma situação de Cuba. A principal fonte de renda em Cuba são os familiares que foram para o exterior, ganham dinheiro e mandam dinheiro para os cubanos. Olha que coisa, né? E lá na Venezuela, principalmente fazem isso com criptomoedas. Em Cuba também, tá? Mas na Venezuela estão fazendo muito com criptomoedas, justamente porque é muito mais prático que os chamados meios convencionais. Essa notícia foi sugerida por General. É, porque nos meios convencionais o pessoal vai querer tirar a parte deles, né? Se é que o governo não vai taxar. O governo vai olhar assim, você recebeu tanto, é? Cadê nosso impostinho? ANCAP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que está acontecendo aqui, né? A Venezuela, vocês sabem, aqui é muito engraçado isso, né? O valor totalmente esquerdista dessa revista, né? À medida que a Venezuela se recupera de uma das crises econômicas mais terríveis de sua história, como assim se recupera, meu amigo? Ela está afundando na crise. Rapaz, os caras lá se afundando, ficando cada vez pior e tá se recuperando? Rapaz, esquerdista gosta de passar um pano, viu? Enquanto Maduro estiver lá, a crise só piora, né? A Venezuela vai se recuperar da crise se acontecer de realmente a oposição ganhar agora em julho, nas eleições que vão ter no dia 28 de julho, e Eu duvido. Ditador nunca vai deixar a oposição ganhar. Duvido. o Maduro sair realmente do poder, né? A gente não tem certeza de nenhuma dessas coisas. Primeiro, se não vai ter uma tentativa de golpe lá do Maduro, alguma coisa assim, ou se a eleição não vai ser maceteada, o que vai acontecer. Mas enfim, se realmente o Maduro sair da presidência, pode ser que a Venezuela de fato comece a melhorar, a sair da crise. Mas por enquanto não está saindo de crise nenhuma, ela está afundando na crise, né? Exatamente como a gente aqui no Brasil, né? Ou seja, qualquer país da esquerda, país dessa esquerda carcomida que faz parte o Lula, o Fidel Castro, o Dias-Canel de Cuba, o cara lá da Nicarágua também, o Daniel Ortega, enfim, toda essa esquerda velha e carcomida que tem por aí, né? Enquanto esse pessoal estiver no poder, é afundar a economia, não tem jeito, né? Pode até fazer. Não tem jeito, porque as mentalidades deles sempre levam para esse mesmo caminho socialista que, tipo, fazer a mesma coisa esperando resultado diferente. Não vai acontecer, é loucura. Aquele saltozinho do golfinho, né? Aparecer para fora, você faz blum, 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 mergulha de novo, não tem jeito, né? Infelizmente o Brasil, mais uma vez, debandou para a esquerda. Muito triste essa opção do Brasil, seguindo aqui a Venezuela. E o que está acontecendo na Venezuela está acontecendo aqui no Brasil também, tá? Embora ainda não no nível preocupante que está lá. A Venezuela não tem mais economia. O que acontece na Venezuela? O Maduro confiscou um monte de empresas estrangeiras, criou um monte de obstáculos para investimentos estrangeiros, criou confusão com todo mundo, supostamente para defender a democracia venezuelana, que na verdade é defender. Sim, democracia venezuelana, sim, foi para isso, foi claro. O regime dele, né? Não, democracia nenhuma, não tem democracia lá, né? Ele brigou com todo mundo para defender o regime dele, e agora o que acontece é que não tem investimento nenhum na Venezuela, ninguém é maluco de fazer nenhum negócio lá, porque você não tem segurança jurídica nenhuma. A única pessoa que se dá bem lá são os amiguinhos do Maduro, e os amiguinhos do Maduro vão se dar bem de qualquer forma, mas só eles acabam não gerando economia, não tem a coisa de escala, né? É o que eu falo, as pessoas têm essa ideia de que não, se eu comandar o pessoal aqui, criar um monte de empresa e coisa tão. Não, a economia tem que ser uma coisa dinâmica, tem que ter toda a sociedade participando nisso. Tem que ter as pessoas querendo criar empresa, animadas para criar empresa, para fazer coisas. E você não tem num país como a Venezuela, que é um país claramente injusto, né? Injusto no sentido de que, se você não é amigo do poder, você vai ser perseguido pelo poder. E daí, meu amigo, ninguém vai se arriscar a investir num país desse, né? Nem de fora, nem de dentro, nem ninguém internamente. Acaba que a economia começa a degringolar, né? Veja, o Maduro, ele não implementou um controle central da economia, né? Como é o sonho dele, é o sonho do Lula também. Não, eu pensei que ele tinha implementado, e mesmo assim tá ruim. Caramba, podia ser pior então. Fidel Castro fez isso.
Mas o Maduro não chegou a fazer isso. Mas lembra, a gente já explicou isso no vídeo lá do por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, lá no Ancapsu Classic, e agora também a gente lançou um outro vídeo lá no Ancapsu Classic da questão do problema do conhecimento, que é a abordagem do Hayek do mesmo problema, né? É a mesma situação, tá? O Mises fez a teoria do porquê que o cálculo econômico não funciona no socialismo, e o Hayek expandiu isso, explicando que a questão é justamente o conhecimento que está distribuído na sociedade. Nenhum poder central, nenhum grupo central tem mais conhecimento do que o total da sociedade, no momento que esse grupo, por mais que seja inteligente e bem capacitado, tente, né, controlar a economia da melhor maneira possível, acaba levando à ineficiência econômica. Não tem como um grupo ter todas as informações de todos os lugares ao mesmo tempo. Tipo, a demanda por arroz de cada bairro do país, a demanda por feijão de cada bairro do país, sabe? Não tem como ter essas informações o tempo todo. E tanto do lado do cálculo econômico do Mises, quanto da distribuição do conhecimento do Hayek, a situação é essa. O comunismo não tem como funcionar, o controle centralizado não tem como funcionar. Mas mais do que isso, quanto mais centralizado é o controle, quanto mais o Estado intervém na economia, maior é a ineficiência econômica. Tá? Você pode ter algum controle da economia, desde que seja alguma coisa limitada, seja regras limitadas no Estado. É como funcionam, por exemplo, aqui os Estados Unidos, a Europa e vários outros países. Não é que não tenha leis econômicas, não é que o Estado não controle nada na economia. Ele controla, mas é menos, né? A minha visão é, se o Estado não controlasse zero, seria ainda melhor. Qualquer Eu concordo. Porque o Estado, ele é um terceiro. Qualquer coisa que ele controlar vai ser prejuízo para nós. quantidade que o Estado controla da economia, ele controla demais. Mas o fato é, quando você chega em estados como o governo do Brasil, do Lula, o governo da Venezuela, do Maduro e outros governos do tipo, quanto mais o Estado começa a querer controlar a economia, mais causa miséria, por não perceberem esse motivo óbvio, né? Um governante, mesmo que fosse, por hipótese, um governante do bem, que quer resolver o problema e coisa e tal, não consegue, não tem informações suficientes para fazer a distribuição econômica. Né? A economia em si, a rede neural que é a economia, é muito mais inteligente do que o próprio governante, tem muito mais informação do que o próprio governante, se ajusta muito melhor, é muito mais eficiente na hora de alocar os recursos. Né? Então, quanto mais você controla a economia, mais você causa miséria, mais você aloca indevidamente recursos escassos. Lembra, qual que é a ideia da economia? É justamente você alocar os recursos escassos da melhor maneira. Eu sei, todo mundo sabe, você deveria alocar os recursos para as pessoas que precisam mais, né? Seria o ideal isso. Mas como é que você sabe exatamente quem precisa o quê e quanto você vai precisar? A melhor ferramenta que você tem para alocar os recursos escassos na mão de quem mais precisa é o livre mercado. Essa ideia de que O livre mercado e o preço. Você sabe quem está precisando mais porque vai pagar mais. É simples. O preço das coisas é feito pela oferta e demanda. Então é ela que vai sempre controlar quem está precisando mais e é ela que dá as informações para o mercado. não porque o livre mercado, se a pessoa tem dinheiro, ela tem muita coisa, e o pobre não tem. Eu não estou dizendo que o livre mercado é perfeito. Nenhum sistema é perfeito para alocar os recursos. O fato é, esse é o melhor que você chega de alocar os recursos nos lugares corretos para quem realmente precisa, né? Porque de outra forma, o seu governante ele vai tentar alocar aquilo com base no conhecimento que ele tem, e como o conhecimento dele é limitado, ele vai acabar alocando errado, né? Resultado, as remessas de pagamento lá para a Venezuela, enormes, eram muito usadas o Western Union, o MoneyGram, que cobram taxas de transação muito grandes, até 7%. Né? Lá em Cuba também tem esse tipo de coisa, o pessoal manda dinheiro por esses sistemas de envio de dinheiro lá para Venezuela, lá para Cuba, e para Venezuela o pessoal começou a fazer isso via criptomoedas. E olha só, é uma maravilha mesmo, para transferir dinheiro entre países é a melhor coisa que tem. Né? Vocês sabem, volta e meia. Porque aí não tem que passar por corretora, não tem que pagar imposto, não tem nada do tipo, amigo. Os governos devem odiar criptomoeda, viu, bicho? Porque eles não podem roubar, né? Faço vaquinhas lá para a Ucrânia, para ajudar o pessoal lá na Ucrânia, e mando dinheiro via criptomoedas. É muito mais fácil. Eu comecei também mandando pela TransferWise e coisa, então é uma complicação danada, cheio de dor de cabeça. E aí quando você chega num limite, eles pedem um monte de documento, um monte de coisa. Pô, cara, eu compro Bitcoin aqui, mando para lá, ele vende Bitcoin lá e pronto, e tá tudo resolvido, não tem dificuldade nenhuma, né? Resolve o problema rapidamente, né? Repara aquilo que eu falo para vocês, né? A gente caminha para o libertarianismo por conta da tecnologia. E por mais que o governo tente proibir esse tipo de coisa, é muito difícil proibir esse tipo de coisa. E não é só isso daqui, são todos os aspectos da vida que as pessoas começam a perceber que usar soluções que o Estado não mete a mão é muito melhor do que usar soluções estatais. As soluções estatais tipicamente são caras, são ineficientes, são super controladas e você pode acabar se dando mal por conta disso, porque o Estado vai te perseguir por conta disso. Se você usa criptomoedas ou outros mecanismos libertários, a coisa flui muito mais facilmente. Então, isso que está acontecendo lá na Venezuela. E está acontecendo aqui no Brasil também, né? Na rua 25 de março, lá que é a rua de comércio popular lá em São Paulo, o pessoal já usa Tether, dólar Tether para
cima e para baixo, muito fácil de usar. O pessoal já foi nisso. De novo, estão usando meios libertários por quê? Porque o pessoal assistiu o Ancapsu e falou assim, ih, olha só, agora eu me identifiquei, sou libertário. Não, porra nenhuma. Não é isso que vai acontecer, não. Ninguém vai se... O pessoal não gosta de se dizer libertário. As pessoas vão usar meios libertários, cada vez mais meios libertários por conta disso. E a tendência é só isso aumentar a partir daqui. E no final das contas, o que vai acontecer é o pessoal que ficar agarrado no Estado vai acabar se prejudicando. E quanto mais a população se distancia do Estado, menos o Estado tem como se financiar. Cobrar imposto dessa forma é muito mais difícil, né? Existe um O Estado vai ter dificuldade para cobrar imposto. Pior que, tipo, esse pessoal na Venezuela aí, que já começaram a usar criptomoeda, você acha que se o país começar a melhorar, eles vão parar de usar as criptomoedas? Não. Eles vão ensinar os outros a usar criptomoeda, minha amiga. É um fenômeno que só aumenta. motivo pelo qual o Estado controla tanto o envio de dinheiro para outros lugares e coisa e tal, porque ele tem problema para cobrar imposto nessa situação, né? Então, ou seja, como ele não consegue mais resolver isso, e não é só essa situação, são inúmeras outras situações, acaba que o Estado começa a não conseguir se financiar mais. A única alternativa que ele vai ter vai ser imprimir dinheiro e causar inflação. A gente vai caminhar para um mundo em que moedas fiduciárias, real, dólar e não sei o que lá, vão inflacionar naturalmente. De novo, não é porque o pessoal vai acreditar no libertário, não, agora virei libertário, coisa. Não. Porra nenhuma. O cara continua sócia pra caramba, continua acreditando no comunismo. Isso aí, Lenin, Stalin matou foi pouco, e não sei o que lá. Mas na hora de mandar meu dinheiro, vou mandar pelo dólar Tether aqui, que é muito mais barato do que usar TransferWise e coisa e tal, muito mais simples e coisa e tal. E pronto, tá ferrando o Estado nessa história sem nem perceber, né? E a minha visão é que o anarcocapitalismo vai vir dessa forma mesmo da Venezuela, aí, com a economia totalmente devastada pelo Estado, em que as pessoas vão simplesmente começar a ignorar o Estado né, e viver por elas próprias de formas alternativas aí, usando moedas alternativas, usando os mecanismos. Tomara que também apareçam os libertários lá na política, né? Para ensinar o povo, olha, você mata o Estado e vocês deixam de ser pobre. Aê! Alternativos de contratação, mecanismos alternativos de emprego e tudo isso, né? Por enquanto, ainda é melhor para as pessoas da Venezuela saírem da Venezuela, irem para outro país. Como está ficando também para as pessoas do Brasil saírem do Brasil, ser a melhor alternativa nesse momento. Mas vai chegar um ponto que essa coisa vai ser no mundo todo. Aí não vai ter para onde você sair, né? E aí a alternativa vai ser uma capistão mesmo. Não acho bacana o que está acontecendo na Venezuela. Por quê? Porque, como eu falo, não tem nenhuma vantagem você ir na frente nesse processo. O pessoal lá está com problemas de economia muito grande, a economia está muito quebrada por lá, mas é o caminho que nós todos vamos trilhar em algum momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. É isso aí. O Ancapistão vai vir, pessoal. Vai vir. E o governo não conseguirá evitar, porque o Ancapistão vai vir usando tecnologias que o governo não acessa. Aproveitando, quem puder sair do Brasil, a dica é boa. Saiam do Brasil, pessoal. Esse país aqui ele vai piorar muito antes de melhorar. Então, saiam do Brasil se vocês querem futuro. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Darkness, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!